Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, em nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trazendo mais um programa dialogando com a Bíblia, dialogando com as Sagradas Escrituras. E o tema que eu trago para você é Deus revela os falsos profetas, o vídeo de número 10. E o tópico que eu trago hoje também para vocês, baseado no tema, eu trago o tema sobre Deus é contra os ímpios e falsos mestres. O tema é contra os ímpios e falsos mestres. Esse é o tema, porque é o tópico, porque o tema em si, Deus revela os falsos mestres. O tópico que eu estou trazendo para vocês é contra os ímpios e falsos mestres. Bem? Eu quero que você abra a Bíblia e já fique ligado no livro de Judas, na epístola de Judas, que, por sinal, é meio irmão de Cristo Jesus. Amém? Então, no livro de Judas, que só tem um capítulo, a partir do versículo 3, nós vamos trabalhar. Mas antes de tudo isso, eu quero que você fique ligado, você já está sabendo a pauta, que contra os ímpios e falsos mestres. Mas primeiro, eu quero colocar de onde procedeu a revelação de Deus sobre os falsos profetas, que não pode existir mais no tempo de hoje, ou naquela época de Moisés, não podia ter falso mestre, porque o Senhor abolia, ele tirava da face da terra. Então vamos aqui até o livro de Deuteronômio, capítulo 18. Amém? Antes de iniciar, só quero que você saiba que aqui é um diálogo amistoso, é um papo amistoso, um diálogo amistoso com as Escrituras. Eu quero, aqui o Espírito Santo está me usando, como vai usar você para entender as Sagradas Escrituras. Nem mais, nem menos, para que seja ditado tudo corretamente. Apenas vou dar entendimento, não interpretação. Da mesma forma que eu estou aqui como um embaixador do Senhor, como um porta-voz, você também é. Nós somos ungidos de Deus, ungido pela palavra dele, ungido vivendo a veracidade da palavra. Então nós passamos a ser ungidos vivendo a palavra, nós somos ungidos. Não por óleo, não por consagração, não por homens, porque não tem esse poder e autoridade. Esse poder e autoridade para ungir com óleo homens foi dado aos profetas de Israel, que ungiam os reis. No Novo Testamento não tem esse tipo de unção. Então vamos começar a desfazer das inverdades. Por isso que trago esse tema número 10, o vídeo, e o tópico contra os ímpios e falsos mestres. Vamos continuar. Então eu não vou indicar aqui nomes de ministérios, dogmas pessoais ou ministerial, congregacional. Não. Eu vou entregar aqui apenas o testemunho das palavras de Deus. Do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nem mais, nem menos. Não tem que dar testemunho de homens, de ministério. Isso é antibíblico, os quais os homens estão fundamentando seus ministérios em cima dos seus testemunhos do que aconteceu nas suas vidas. Ele não consta nas Escrituras Sagradas para fundamentar ministério, construir templo, dando testemunho das suas vidas pessoais. Deus não ordenou, não enviou e não autorizou. São todos anátemas. Assim eu inicio esse programa, esse dialogando com a Bíblia. E vamos iniciar com Deuteronômio capítulo 18, que sempre abro com essa referência. Deuteronômio capítulo 18. Sempre com comentários diferenciados, para dar melhor entendimento, para entrar na pauta principal, que é os tópicos, que eu sempre apresento. Então ele diz o seguinte, no capítulo 18, versículo 20, ele diz: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, estou dizendo, em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar. O profeta
Ô mestre, o Senhor mandou você dar tal ensino, tal profecias. Foi o Senhor que mandou. E você disse que mandou. Hoje nós estamos aqui no século 21. Os profetas do Brasil e do mundo. Quer dizer que o Deus lá de Israel, voltamos lá para 2000 ou a 3000 anos atrás, 3.500 anos, tempo de Moisés, tempo de Jeremias, Isaías, o que mais você quer? De Salomão? De Davi? Vamos ver se você vai gostar. Tempo de Samuel? De Malaquias? O que é que você acha que você está fazendo? Deus deu isso para você? Nós somos gentios, não foi dada essa autorização, essa autonomia. Não foi dado. Tudo isso é uma falácia. Eu estou dando a introdução daqui. Vamos continuar. Ou que falar em nome de outros deuses? Você está falando em nome do teu Deus, o Deus desse mundo. Porque as tuas mensagens que são carnais, são diabólicas. Essa doutrina que você aplica, essas profecias, são diabólicas. Quem fala isso? Capítulo 2 de Tiago. É questão dele, ele dá essa definição. Esse profeta morrerá. Você já é um homem morto. Toda obra que você está fazendo já é uma obra morta. E todos que recebem, vivem, estão mortos. Com tendência de perder a salvação. E que você também. Mas eu espero que a sua soberba caia por terra e que você reconheça que você está no caminho errado. Conserte os seus caminhos, suas veredas diante do Senhor, para que você e sua família e a quem você dirige e que você aplica e que ensina sejam salvos também. Porque você será julgado segundo as tuas obras, tanto você como líder, como os membros também. Porque concordam, são cúmplices das tuas falcatruas bíblicas. Vamos continuar. No versículo 21 ele diz: e se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Você tem feito essas perguntas. Como é que faz? Porque as profetadas têm dado certo nas igrejas dos homens. Tem muitas profetadas. Todo mundo só vai para essa idolatria profética. Não existe. Toda profecia já foi entregue aos profetas. Desde da primeira aliança, como da segunda aliança. Tudo que foi profetizado na primeira aliança, aconteceu na segunda aliança. E tudo que foi profetizado pelo profeta eternal, Jesus, está acontecendo no tempo de hoje. O que vocês estão fazendo agora. Os apóstolos não profetizou. Eles levaram as boas novas, eu estou entregando aqui, as boas novas do Senhor. Entregando a correção do Senhor, 2 Timóteo 3,16. Entregando o ensinamento. Continua aqui. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, sem suceder, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba, a falou, aquele profeta não tenha temor, não tenha temor dele. Aí você fala, mas peraí, mas as profecias têm dado certo nas igrejas? O pastor, o profeta profetizou que eu ia receber uma indenização no cartório, um processo que está no cartório. O profeta profetizou o meu casamento, e deu certo. Profetizou a minha herança, que eu estava encalhado há 30 anos. Profetizou que a minha mulher estava me traindo, eu não sabia, que o meu marido também, e outras tolices mais. Isso é a igreja mundana. E quem comanda a igreja mundana?
Quem é o revelador? O usurpador, o diabo. O diabo sabe tudo que você faz na sua vida. Ele sabe tudo desde que você se acorda, vai escovar os dentes, vai tomar banho, vai ao trabalho, volta, sabe da situação da sua despensa, da sua sala, do seu quarto, tudo que você faz na sua vida, por onde você anda, quando você dirige seu carro, sua moto, sua bicicleta, quando você viaja, os seus planos, ele sabe de tudo. Esqueceu que ele estava aqui primeiro? Bem primeiro do que nós? Ele é espírito. Então ele profetiza. Todas as profecias, todas as palavras fora das escrituras é anátema, é maldição para quem prega, quem revela e para quem recebe e aceita. Ambos são incrédulos, porque essa incredulidade procedeu desde o Éden. Quando a mulher Eva aceitou a incredulidade, desmerecendo a veracidade da palavra de Deus, recebendo outra doutrina, o qual o marido concordou. Começou tudo por ali, com a falsa profecia. O falso profeta começa com uma mulher, depois um homem, e até no tempo de hoje, que o diabo, o dragão, entrou, ele deu força à besta. A besta é o homem. Nós, o ser humano, tornou-se besta, recebeu um animal. Por isso que nós, todos que contrariam a Sagrada Escritura, são hereges, são animais. Isso que eu quero que vocês passem a entender, tomar esse entendimento. Tudo que eu estou falando, isso é bíblico, não é invenção, não é interpretação, mas é o que está escrito. São muitas coisas, são milhões de informações, o qual não tem como passar num programa curto. Por isso que eu estou com o vídeo número 10, mas tem muitas coisas ainda para ser revelada. Então, é essa a introdução inicial que eu estou entregando para vocês. Para isso, para vocês entenderem melhor a importância do ensino de Deus, lá no livro de Timóteo, né, 2 Timóteo, o livro dele, que é uma epístola que foi enviada por Paulo, 2 Timóteo 3,16, amém? Então é muito importante que temos que falar mais pautado dentro das Escrituras. 3,16 que ele diz, vamos ler, amém? Você está com a Escritura? E vocês estão cansados de saber de tudo isso. Vocês sempre lêem, mas parece que não dão muita importância. Porque esses ministérios, eles corrigem. Eles são duros para que você creia em Deus através dele. Você tem que crer em Deus através das Escrituras, não através das regras, dos preceitos deles. Eles são cheios de iniquidade, se escondem. Aparecem no púlpito das suas palestras, com as suas elegâncias, com a sua estrutura arquitetônica, estrutura de som, de móveis, de tudo, dizendo que foi Deus. Deus barganha com rebeldes. Deus barganha com o iníquo para levar a palavra do amor dele. Quer dizer que você vai a um templo para buscar as coisas materiais. Você só crê em Deus, vocês são todos idólatras. Porque você vai idolatrar aquele homem. Hoje esses homens estão nos idolatrados nos 4 cantos do mundo. Vamos continuar. O assunto é sério e é gravíssimo. No capítulo 3 de 2 Timóteo, ele diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada. Do Espírito Santo. Foi inspirada aos apóstolos. Ele diz, e os profetas, e proveitosa para ensinar. Todo proveito é daqui. Se qualquer um outro livro é anátema. Qualquer outro tipo de interpretação, dando novas interpretações da Escritura, é anátema. Significa maldição. Para redarguir, quer dizer, para replicar, para corrigir. Esses homens querem ser corrigidos? Se ele lê a Escritura, ele passa a correção para vocês, mas para ele não. Para o benefício do ministério dele. Porque a meta dele é o dinheiro. É o poder. Ele diz, para instruir a justiça. Mas ele instrui com injustiça. Ele diz mais aqui, vamos continuar. Para que o homem de Deus seja perfeito. Nós só podemos ser perfeitos quando andamos dentro da palavra do Senhor. Não perfeito igual a Deus, mas na perfeição que o qual Deus revelou para andarmos. Para termos um relacionamento com o Pai. Através do Filho,
pelo poder do Espírito Santo, o qual está nos guiando, nos revelando o profundo, escondido e o oculto. É que esse programa apresenta. Então, vamos continuar. Perfeito. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Não é que você chega lá no altar e dá aquele espetáculo de show mirabolante, aquele sensacionalismo filosófico, dizendo que procede do Espírito Santo. E cheio de humor também, né? Bastante humor. Então, vou repetir, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeito na palavra dele, que fale da palavra dele, que é perfeita, não a minha nem a tua. Quando diz perfeito na palavra de Deus, para cumprir os mandamentos dele, a doutrina, e perfeitamente instruído para toda boa obra, a boa obra de Deus, porque é boa, a nossa é perversa, porque não tem fruto espiritual, fruto carnal. Tudo isso aqui é fruto carnal. Mas ele ainda fala um pouco mais acima, no versículo 15. Depois você não se lamente quando você perder a tua salvação. Olha o que ele diz aqui. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Não fé em templos, não fé em ministros, nem fé em pastores, né? Vamos na igreja do pastor tal, a igreja é dele, já está dizendo, ele é um Deus. Jesus disse que todo mundo ia falar que Cristo está aqui, Cristo está ali. Está se cumprindo a profecia de Cristo, isso sim, porque todos estão se fazendo de Cristo, todos se fazendo de Deus. Vou repetir de novo para vocês entenderem. E vocês já sabem, desde a meninice, que existe a Escritura. Quer dizer aqui, ó, desde a meninice sabes as Sagradas Escrituras. Mas tem preguiça de ler. Só querem ver o show que eles estão pregando. Abra a Bíblia, vê o versículo ali. Depois dá aquelas doutrinas dele, aqueles cursos. Ou um bocado de coisas, né? Tem coisas interessantes e coisas desinteressantes. Mas já que diz que é a igreja de Deus, deveria ser tudo de coisa interessante. Que Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio. Sábio onde? No Senhor, não no homem. Sábio para quê? Para a salvação. Não é sábio para poder manipular as coisas de Deus. Manipular, levar à degradação espiritual, buscar coisas imateriais. Para a salvação pela fé, é espiritual. Pela fé que há em Cristo Jesus. Mas você não crê em Cristo. Vocês estão crendo em templos. Vocês são idólatras. Vocês estão crendo naquele homem que disse que a igreja é dele. Eu não sabia que o Senhor, isso quer dizer que assim mesmo os apóstolos perderam o lugar mesmo, né? É ele que está lá, aguardando na Nova Jerusalém, os 12 apóstolos, com os 12 anjos, 3 anjos em cada porta, que são divididos em 4 portas, 3 anjos e 3 apóstolos. Pelo que estou vendo, vocês ocuparam o lugar deles, porque tudo isso aqui já está escrito na Bíblia. Compreenderam? Amém, igreja? Agora vamos para o tópico do tema: Deus revela os falsos profetas. Vamos continuar. Eu falei no livro de Judas, capítulo 1, que é o único capítulo que ele tem. Amém? Vamos ler? Vamos acompanhar. É muito importante, porque nós temos assuntos veemente de extrema relevância, porque tudo de Deus é importante, extremamente importante para a nossa edificação do nosso corpo, alma e espírito, para que possamos viver bem na terra, ser salvo na terra e ao mesmo tempo a salvação eterna. O Senhor nos dá salvação terrena desse mundo aterrorizador, que é um terror, e ao mesmo tempo para que vivamos em paz aqui. Jesus disse que Ele dá a paz, não a paz do mundo. Por isso que o programa revelando, dialogando com a Bíblia, que é a Sagrada Escritura, traz a veracidade do Senhor, a palavra, o testemunho da verdade de Deus, que é bom para mim e para vocês. Amém? Abra seu livro lá no livro de Judas, no capítulo que é o primeiro, que é o único, a partir do versículo, amém? A partir do versículo, vamos acompanhar, a partir do versículo 4.
a partir do versículo 4. Bem, tentando corrigir aqui as coisas aqui. 4. A partir do versículo 4. Amém? A partir do versículo 4. Vamos lá. O que diz aqui a palavra? O que é que o evangelista Judas fala? Que é meu irmão de Jesus. Vamos lá. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Vocês entendem a etimologia desse texto? Vamos esmiuçar. O Senhor está revelando o profundo e escondido. Vamos trabalhar. Pois certos homens se infiltraram descaradamente. Já viu, né? A palavra? Se infiltraram. Quem são esses homens? São ímpios. Para se auto-beneficiar. Eles são usados por quem? Pelo diabo. É pesado? É duro? É. Vamos continuar. Se infiltrar descaradamente. No meio do povo de Deus. No meio das ovelhas. Do pasto. Vamos continuar. Os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Eles já estavam destinados, já tinham sido escolhidos pelo diabo de ser homens ímpios. Existem as pessoas que Deus tem escolhido para ser justo. Deus observa aqueles homens que têm tendência para ser justo. Deus observa aqueles homens que têm tendência para ser injusto. Você pode observar que com Abel, no caso de Caim, Deus doutrinou eles naquele momento que ele não deveria fazer o que ele ia fazer com o irmão. Aconselhou bastante ele. Mas ele já tinha entrado nele a maldade no coração dele, o que ele queria fazer. Não quis mudar. E Deus não muda você pela força. Eu quero que vocês entendam que Deus não nos muda pela força. Deus é amor, você tem livre-arbítrio. Balaão fez a mesma coisa. Deus não forçou, doutrinou o tempo inteiro ele. Teve que usar até a boca de um jumento e dar voz para um jumento. Para mostrar que ele é burro ao extremo. E vocês, tem alguma diferença de Balaão? Ou é pior? Não é? Vamos continuar. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Vocês que estão sendo dirigidos pelos falsos profetas, eles já estão destinados para isso. São ímpios. Você nunca vai adquirir veracidade da parte dele. Ele vai usar sempre o nome do Senhor. Esses homens são servos do usurpador. Vamos continuar. Homens ímpios que convertem a dissolução. Que dissolução é essa? Da verdade de quem? A graça do nosso Deus. Ele divide e deixa as pessoas confundidas, dispensam a verdade do Senhor e entra com a dele, sendo um falsário da verdade de Deus. Ele diz, do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele nega tudo, mas eles falam em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo fraude. Mas a doutrina, a conduta, a postura filosófica, suave, de poder. As ovelhas hoje, os membros respeitam pela imponência da estrutura. Como vocês se iludem fácil. Como vocês se iludem. Deus é Espírito. Está falando que esses homens aqui são homens do diabo. São ímpios. Eles já foram destinados para isso. Escolhido pelo diabo. E Deus não impede. Porque a sua salvação individual e a sua escolha, você tem livre-arbítrio. Vamos continuar. Aí ele diz,
Nesse mesmo, aí ele continua. No versículo 5, quero lembrar-vos bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, estamos trabalhando com a Escritura, vamos trabalhar, destruiu depois os que não creram. Se você não crê, você já está destruído. Esse homem ímpio, esses ímpios, esses falsos mestres, está destruindo a sua vida. Qual é o resultado? O que Judas diz aqui? Quero lembrar-vos, ele está lembrando, presta atenção. Bem que já estáis cientes de tudo isso. Que o Senhor, tendo salvo já um povo, que povo é esse? Os hebreus. Tirando da terra do Egito, destruiu depois do que os que não creram. 40 anos no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Morreram no deserto. E os que entraram? O que tinha menos de 20 anos, que foram os que nasceram no deserto, mas que todos nasceram no Egito, nenhum que nasceram na escravidão e sempre viveram na escravidão, a alma deles sempre no passado. Nenhum deles entrou, salvo apenas Josué e Caleb, que teve no decorrer do deserto, teve suas mulheres e filhos, e creio eu, assim que eles entraram com a sua família, depois dos que tinha menos de 20 anos, que nasceram no deserto, eles entraram na terra prometida. Vocês compreendem? Então, aqui ele está dando essa conotação. Agora, voltando ao número 4, ao versículo 4, pois certos homens que infiltraram descaradamente, eles estão infiltrando. O que é infiltrando? Infiltrando na obra de Deus, na obra do Cristo, utilizando o espírito usurpador, recebendo inspiração com contundência. E eles convencem. Como? Pela obra da carne. Ele adquire credibilidade quando ele entrega algo material. Você crê que em Cristo só quando você recebe algo material. Os hebreus eram assim também. Eu só creio, depois de todo aquele poder dos 10 sinais poderosos de Deus no Egito, eles continuaram sem crer no Senhor. Vocês não têm diferença dos hebreus. Vocês têm as Sagradas Escrituras e têm o maior sinal. O Espírito Santo, que tem livrado você de todas as coisas horríveis. Mas vocês ainda não perceberam. Se não tivesse o Espírito Santo, vocês iam viver igual aquele povo do Antigo Testamento. Sem lei, sem nada. A lei é o amor do Senhor. É para nos mostrar os nossos erros e quem está praticando algo contra nós. E mostrando o caminho do amor, da veracidade. Vamos continuar aqui. O que eu quero dizer com esse capítulo, com esse versículo 4? E muitos estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução, que divide as Escrituras, a palavra de Deus, a graça de nosso Deus, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles negam, porque como é que você nega Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Como? Quando você deixa de falar a verdade. Você já está negando. Você é um sonegador. Para confirmar isso, eu trago para vocês mais uma autoridade, chamado Paulo, é a autoridade dos gentios, que não foi dada autoridade para vocês. Está constituindo igrejas, está construindo templos, não foi dado isso aos gentios. Né? Não foi dado para você ser pastor, profeta, apóstolo, não foi dado isso para vocês. Não está no projeto de Deus. Romanos capítulo 6, é isso mesmo? Romanos capítulo 6, vamos lá? Deus está falando com a gente, está falando conosco, está falando comigo e com vocês. Vocês dizem que querem Deus? Você quer a salvação? Você quer ser salvo? Você quer ser liberto? Você e tua família? Então, vamos para a Escritura. Para que ele fala aqui.
sobre... Pois os homens se infiltraram descaradamente, não é isso? No meio, são homens ímpios. A graça livra do império do pecado. É o Senhor que livra do império do pecado. Esses homens ímpios, eles montam um império do pecado nos quatro cantos do mundo. Com uma estrutura faraônica, dizendo que ali você vai encontrar as bênçãos de Deus. A bênção do Deus deste mundo. É isso que eu quero ser entendido. A bênção que Satanás ofereceu a Jesus no monte, quando ele estava fazendo os 40 anos os 40 dias de sacrifício, de jejum e consagração, para nos abençoar, ele ofereceu os 7 continentes para Jesus. E Jesus repreendeu com as Escrituras. Você tem que repreender o mal com as Escrituras. Não tem como um homem estar... Você está indo buscar as bênçãos a um homem. A um homem que não foi escolhido por Deus. Os escolhidos de Deus, a autoridade está nas Escrituras. Você tem que seguir isso. Eles não são autoridade de nada. Sim, ele é autoridade diante de documentos reais da legalização do seu ministério terreno. Mas o ministério que Deus nos entregou é um reino espiritual. Não tem nada a ver com legalidade de Estado. Isso aí é uma religião, claro. Você pode seguir a eles. Vocês podem ser abençoados, mas é uma bênção não de Deus. Não é do Deus dele. Vamos continuar. Ele diz aqui, no capítulo 6, no versículo 1, ele diz: Que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça abunde? Peraí. Quer dizer que esses caras estão estruturando tudo isso, cheio de pecado, uma vida de impiedade. Aí Paulo diz aqui, falando para os romanos, mandou essa carta para a igreja de Roma. Mas essa igreja é de Deus. Eu quero que você entenda que a igreja original do Senhor, a igreja apostólica em si, a doutrina era única. Preste atenção às epístolas, os livros desde do primeiro pacto e segundo pacto. Existe concordância do Espírito do Senhor trabalhando com os profetas e os apóstolos, e os evangelistas, e presbítero, ancião. Espera aí. Qual a concordância que existe desses ministérios para os outros ministérios, esses ministérios do homem? Qual a concordância bíblica que existe? Nenhuma. As doutrinas são vãs, cada um com as suas doutrinas. Vamos continuar aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Você acha que a graça do Senhor vai abundar? Quer dizer que Cristo está no meio, está com Satanás lutando para abençoar vocês? Está dizendo que está concordando com aquele ímpio, aquele falso pastor, falso profeta, falso mestre dando ensino contraditório? Vamos continuar. Deus está falando conosco. De modo nenhum. Isso é autoridade do gentil. Paulo é a nossa autoridade. Se você não obedece a ele, vai obedecer quem mais? Né? Vamos continuar. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Esse detalhe aqui, o Paulo, ele determina e revela sobre a graça livra do império do pecado. A graça livra. Mas, se livrou, como é que você continua ainda no pecado? Então você não está mais vivendo pela graça, mas está vivendo debaixo do pecado. Então ele diz: Que diremos, pois? Permanecemos no pecado? Para que a graça abunde, para que Cristo abunde, para que Cristo abençoe. Então todos esses ministérios não é abençoado por Cristo, porque eles estão debaixo do pecado. Ele não é ainda nova criatura. Vamos continuar, ele está sob o império. Eles estão construindo império nos 4 cantos do mundo, nos 4 cantos da cidade, do estado, do município, da nação, em nações. Vocês entendem? Pela graça, não precisa, porque o Senhor ressuscitou, passou 40 dias na terra, ensinou e depois ascendeu ao céu e foi para a destra do Pai e voltou ao seu habitat original, que é
o reino celestial. E enviou um outro Consolador, Espírito Santo. A igreja do Senhor é espiritual. Nenhum dos apóstolos, profetas, não construíram templos para eles. Mas aonde já existia que os judeus já tinham construído igrejas na Ásia Menor e outros lugares, eles foram levar as boas novas, não construído pelos apóstolos. Isso desfaria da profecia de Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra. Exatamente é para não ter que adorar Cristo dentro de templo. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Deus está falando conosco. De modo nenhum, no versículo 2 ele diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como é que você está vivendo? Como você pode estar morto no pecado? Como você está vivendo nele? Vamos lá, vamos entender. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se você está morto, você diz que não está mais no pecado, mas você está vivendo no pecado ainda. Como você pode viver pela graça se você ainda vive no pecado? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele nos batizou. Esse é o batismo real e verdadeiro. Esse é o batismo que salva e liberta. Vamos repetir. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, quando você recebe Cristo, você morre com Ele. Você é uma nova criatura, uma nova pessoa. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí ele diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Você não é salvo pelo batismo nas águas. O batismo nas águas é apenas simbólico para ingressar em uma congregação. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é que esses homens estão fazendo com vocês? Vamos continuar. Está andando em novidade de vida? Não. Na vida antiga, a vida de morte, vida de pecador. Vamos continuar. Porque fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte. Também o seremos na sua ressurreição. Vamos continuar, vamos entender aqui. No versículo 6 ele diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E você, falso mestre, falsos profetas, vocês são uma fraude. Corrija os teus caminhos, viva a palavra de Deus. Ainda completa aqui, no versículo 8. Ora, seja morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ele está vivendo com Cristo. Essa foi a conduta, a postura de Cristo que nos ensinou, e os apóstolos viveram de acordo com os profetas do Novo Testamento também, os presbíteros, os evangelistas, os diáconos. Vocês agora estão entendendo melhor. Vamos voltar para o livro de Judas. Vocês querem palavra, né? Vocês querem entender quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os profetas, os verdadeiros, os apóstolos. Não é isso? Então vamos para a palavra. Nós estamos aqui trabalhando. Exatamente o que eu estava no versículo 4, levei para Romanos 6:1. Pois certos homens se infiltraram descaradamente. Eles são descarados. São malfeitores. Então vamos para o versículo 5, quando ele diz o seguinte: quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo, isto que o Senhor, tendo salvado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois que não creram. Vocês vão ser destruídos, porque vocês não creram. Na caminhada de Moisés, se levantou muitos falsos profetas para desfazer da obra de Deus. E eles estavam vendo os sinais poderosos que Deus usava a Moisés. E Moisés nunca se manifestou como um tal profeta. Ele era humilde. Vocês usam o título. É mesmo?
o título dado através de um papel, de um certificado. O título foi dado aos profetas não com documento, mas pelas ações que ele agia de acordo com Deus. Eles não usavam o título de profeta para se apresentar em qualquer lugar. O povo de Israel reconheciam ele como verdadeiro profeta, porque era tudo de acordo com a palavra de Deus. No versículo 6 ele diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, presta atenção, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Se Deus não perdoou o pecado desses anjos, o que fez com ele? Isso aqui, Judas aqui, o evangelista está dando o entendimento para nós. Olha, e aos anjos, primeiro foi os hebreus. Aonde? No deserto. Veja a punição de Deus. Que simplesmente ele destruiu os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, que era o reino celestial do Senhor, que é o principado que é Deus, não deixaram, mas deixaram a sua própria habitação. Por quê? Porque desobedeceram a Deus, queriam ser igual a Deus. É o que vocês estão fazendo. Vocês agora são deuses. Estão no lugar de Deus. Vocês são juízes, são advogados, vocês julgam, vocês são mestres, são profetas, são apóstolos, vocês são tudo. Opa, que maravilha. Eu vou até nesse lugar para vocês, quero ver o que vai acontecer. Na verdade, já fui bastante. Tive que ver tudo isso. Ele os tem reservado em prisões eternas. Eles estão presos eternamente. Mas aonde? No reino espiritual. Não aqui na terra. No reino espiritual. Nas prisões eternas. Na escuridão. Para o juízo do grande dia. Eles estão presos no reino espiritual. Nós temos 2 céus. Efésios 4. Efésios 6, 11. É isso? 6, 11. É 12. Está aqui. O céu celestial, o céu de Deus e o céu de Satanás. Eles estão presos neste céu. Vou explicar para vocês. Se vocês não ficarem em dúvida. Vamos lá, vamos ver. Efésios 4, 6, 6, 12, ele diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. É o que eles estão fazendo. Essa luta, essa batalha espiritual de buscar riquezas, de poder, dizendo que é Deus que está dando aquela unção para eles. De lutar contra a carne e o sangue. Mas sim contra os principados, contra as potestades. De onde? Contra os príncipes das trevas. Deste século, o qual eles estão servindo, porque como eles são espíritos, eles estão aqui na terra para nos alugar, como ele pegou Eva e Adão, e como pegou muitos. Então, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa nuvem escura que você vê é o céu de Satanás. Ele tem o seu governo e acima, mas Deus vigia eles. Por que ele tem esse governo? Porque eles foram expulsos. Houve um grande conflito cosmológico do cosmo, do universo, quando eles foram expulsos. E ele formou o céu negro dele. E eles têm os seus súditos na terra, têm os seus escolhidos para servir a eles. Vocês entendem agora? Vamos procurar entender. Isso é espiritual. Sagrada Escritura é espiritual, não é carnal. Começaram a entender? E ele diz assim: portanto, para melhorar para vocês, portanto, no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, e havendo feito tudo, ficar firme. Vocês estão firmes? Vejam o que ele diz aqui no versículo, aproveitando no versículo as armaduras espirituais, que são 6 para o cristão. Ele diz no 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não do homem.
revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. É o que ele está fazendo com você. Você já está aí na cilada do diabo. Porque o diabo tem os dedos. Não está dizendo aqui que o diabo tem os dedos aqui? Na Escritura, vamos lá, vou ler outra vez, para não achar que são minhas palavras, a palavra de Deus. Ele diz: pois certos homens de infiltrarem descaradamente, os quais desde a muitos estavam destinados para este juízo. Eles já tinham o destino de ser perverso. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele nega o Pai e o Filho através do Espírito Santo do Senhor, que colocam outro usurpador. Colocam um usurpador. Vamos continuar. Deus continua ainda falando conosco. O que exemplo ele dá? Ele faz duas citações aqui importantes do juízo de Deus que fez com os hebreus, do juízo de Deus que fez com os anjos decaídos, que traíram Deus. Vamos lá mais, para os traidores. 7. Assim também, deu outro exemplo, assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 2 fogos. Primeiro que foi queimado toda a cidade circunvizinha, e depois foi o fogo eterno no inferno. O que é que vocês estão fazendo, igreja? Vocês só estão pensando nas coisas materiais, coisas da carne? Vão trabalhar. Você já tem emprego. Se você andar na palavra do Senhor, o Senhor, as portas já estão abertas para você. Não precisa um homem comedor de feijão e arroz para você ir lá e receber uma profecia dele, dizendo que uma porta de emprego está aberta. Então fala para ele qual é o nome da empresa, o dia, o salário que você vai receber. Então faz isso. Já que ele é profeta, manda ele dar as coisas com precisão. Vocês são as falácias. Isso é um bando de cojas de falsário das Escrituras de Deus. Vamos continuar aqui. No versículo 8 ele diz: contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, no versículo 8, sonhando, contaminam a sua carne. Eles já estão contaminados. Rejeitam toda a autoridade de Deus e blasfemam das dignidades do Senhor. Vocês entendem? Aceitam isso? Essa correção de vocês pararem de buscar esses falsos profetas, esses falsos ensinos, mestres, que parece ser verídico pela sua conduta, pelas suas vestes, pela sua estrutura. Coloca a família deles sendo também induzida ao malefício. Ele diz mais. Demais aqui. Demais, vamos continuar. No versículo 10 ele diz assim: estes, porém, difamam tudo que não entendem. Eles difamam. É uma luta de ministério contra ministério. Quer dizer que se ele está falando mal daquele ministério que diz que é de Deus, o dele é de Deus, o outro também é de Deus, o outro diz que não é de Deus. Peraí. Vamos ler de novo? Esses, porém, difamam tudo que não entendem, e naquilo que compreendem, é o que eles compreendem, não que a compreensão de Deus, que compreendem de modo natural. Esqueceu? Que as coisas espirituais se entendem a nível espiritual, as coisas naturais se entendem a nível natural, que é isso? As coisas da carne para a carne. O que significa? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Esse é o convertido. E quem nasce da carne é carne, quer dizer, quem nasceu do pecado é pecado. Nós nascemos do pecado, vamos continuar. Para parar de ser pecador, é preciso que devemos nascer do Espírito para se tornar Espírito. Tá bem? Então, vamos continuar. De modo natural, como os animais irracionais. Olha a comparação. Até nisso se corrompem. Vou voltar de novo o versículo. Estes, porém, difamam tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural. A Escritura, a obra de Deus, ele é um reino celestial. Nós somos morada e templo do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o templo físico. Você não vai encontrar nunca o Espírito Santo. Nunca vai encontrar Deus nesse lugar. Nunca vai encontrar Jesus Cristo.
Nunca vai encontrar a doutrina dos apóstolos, dos profetas. Nunca! São as doutrinas deles que usam o nome do Senhor, ainda usam o título das autoridades que Deus levantou na nação israelita, porque foi uma nação fundamentada por Deus para revelar sua divindade, seu poder e a salvação de Israel e de toda a humanidade, que Israel é a nação padrão para revelar todas as coisas de Deus. Como aí ele diz assim, que eles não compreendem de modo natural, como os animais irracionais. Chamou de animal irracional, chamou de besta. São animais irracionais. Eles não entendem. Até nisso se corrompem. Vamos continuar. Ai deles. Entraram pelo caminho de Caim. Já sabe o que aconteceu com Caim. Movidos pela ganância. Foram levados pelo erro de Balaão. Falsos profetas. Pereceram na revolta de Coré. Com Moisés, caiu por terra. Balaão, o jumento, Caim, matou o irmão. E Deus colocou nele o quê? Uma marca nele. A marca da besta. Você está matando o povo de Deus? Você já tem a marca da besta. Vocês entendem? Vocês são meia. Não entendem isso? Eu sempre estou falando que eu vou dar um estudo sobre esse assunto. Para vocês entenderem, a Bíblia está recheada do começo ao fim. Desde o Éden até o Apocalipse fala sobre a marca da besta. Vamos continuar. No versículo 12 ele diz: estes são manchas em vossas festas de amor. Essas festas que diz que é o amor de Deus, são manchas. Que manchas? Banqueteando convosco sem nenhum recato. Esses shows, esses espetáculos que eles fazem de louvores, de pregações, de reuniões, de congressos, de seminários. Isso não é obra de Deus. É obra do homem. Vamos continuar. Banqueteando convosco sem nenhum recato, sem nenhuma vigilância, sem nenhum cuidado. Pastores que se apacentam a si mesmos. São nuvens sem água. Não tem água. Significa essa nuvem sem água? É a nuvem de Satanás, aquele segundo céu. Sem água, quer dizer, sem a palavra da verdade. Continuar. Levado pelos ventos. Viu? Levado pelos ventos. As trevas. Árvores sem frutos. E ele diz que tem o fruto do Espírito Santo. Sem árvores, sem frutos. Porque a árvore verdadeira é Jesus Cristo, que você tira o fruto, nós somos um galho. Vamos continuar. Árvores sem frutos em pleno outono e desarraigados. Que deveria estar com fruto no outono. Essa é a figura de linguagem que está sendo colocada. Outono desarraigados. Tempo nenhum não dá fruto. Em vez daquela fruta, tempo de manga, dá manga. O tempo de jaca, dá jaca. Né? Então tem muitas coisas que ele dá nas suas estações. Em pleno outono desarraigado, duplamente mortas. São frutos mortos. Toda pregação, todo ensino, toda doutrina, todos esses projetos de homens que está acontecendo nesses ministérios quatro cantos do mundo, a palavra está dizendo, duplamente mortas. Vamos continuar. São ondas furiosas, de palavras, do mar. Já está falando, água revoltosa, o mar, espumando as suas próprias sujidades. O mar joga toda a sujeira que colocam lá no meio do mar, dos oceanos, vai para a praia. Sujidades, estrelas errantes, eles se apresentam como estrela, como solução nas suas vidas. Para errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Eles já estão reservados para a escuridão das trevas, o inferno. E você vai junto com isso. Presta atenção nesse tema. Presta atenção que Deus está falando para vocês, amados. É a Escritura Sagrada. 14. Concernente a este, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão,
Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos anjos, de seus santos. Vamos continuar. Para fazer juízo contra todos o que fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andam segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Deu para entender? Quem está falando com vocês aqui é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, através dos seus santos profetas, seus santos apóstolos, seus santos evangelistas. Você não é evangelista, não é apóstolo, não é profeta, você não é de nada. Eu também não sou, fora de Cristo. Mas eu estou sendo aqui o mensageiro, um porta-voz do Senhor, como você também é. Mas estou entregando a veracidade do Senhor, o qual eu estou usando a autoridade dele, transmitindo a autoridade dele para vocês. 4:4 de Mateus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Eu espero que você tenha tomado posse dessa mensagem. Eu vou repetir esse último versículo aqui e vocês guardem essa mensagem em Judas 1. No 16. Estes são murmuradores, queixosos, porque eles não conseguem viver, andar na palavra de Deus. Andando segundo os seus desejos impuros. Tenho transmitido para vocês as impurezas, as sujeiras. Cuja boca diz coisas muito arrogantes. Não são palavras de Deus, é deles. Bajulando as pessoas, que são bajuladores de Satanás. E bajula, faz elogios, muitos elogios entre os homens. Isso eu sei muito bem. Conheço muito bem os seus meios. Ai, como conheço. Arrogantes, bajulando as pessoas por motivo de interesseiros. São todos interesseiros pelo seu dinheiro. Por tudo. Eu agradeço a tua presença de coração por nos suportar esse vídeo número 10, que seja edificante para vocês e tenha edificado, que seja transmitido para outras pessoas e que o Espírito Santo me conduziu, como conduziu a você, para receber essas mensagens. Deus revela os falsos profetas, é o tema, e esse último agora, o tópico é contra os ímpios e falsos mestres. Isso tem levado à degradação espiritual do povo de Deus. Que Deus abençoe você grandemente em todos os aspectos das suas vidas. Que você encontre a verdadeira vereda de Deus através das Escrituras Sagradas. E que Deus abençoe você e toda a sua família e todos os seus propósitos de vida. Abraço santo, óculos santo e até a próxima com a graça de Deus. Amém.